pessoal, seja muito bem-vindo a mais um SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News, sempre falando com grandes nomes do mercado financeiro. Hoje a gente está com o Rodrigo Azevedo, que é um dos sócios responsáveis pela GT Capital. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, muito obrigado pela presença, veio direto aí de Porto Alegre, né? Exatamente, obrigado, Marcos, pelo convite, obrigado aí pela apresentação também. Chegando diretamente, cheguei, tinha sol e choveu, agora abriu o sol de novo. Já tá até aparecendo Porto Alegre. Até confuso, exatamente, aqui. Chegou ambientizado já. Porto Alegre é legal, que é uma praça assim... Você sempre foi do Sul? Sempre do Sul, sempre do Sul. E é uma praça muito ativa, né, no mercado financeiro, né? Perfeito, exatamente. Eu atuo muito também na PMEC, né, na Associação dos Analistas, e sempre teve uma PMEC, uma associação bastante forte, muito, né, no Sul, né? Mercado financeiro, de consultores, assessores, né, sempre muito ativo, né? Exatamente. Se for olhar o nosso mercado hoje, sim, se a gente for olhar XP e BTG, só XP, dois escritórios dos top 3 estão lá no estado. Se a gente for pensar, a própria XP nasce lá. A gente brinca que o nosso escritório ele fica numa região que não é muito famosa por ter escritórios de investimentos, fica meio afastado, mas ao mesmo tempo ela fica a alguns metros de onde foi o prédio que o Benchimol fundou a XP. Então, querendo ou não, a gente está ali... A famosa salinha. Exatamente, fica bem próximo da salinha do Benchimol, né? Muito bom. E vamos bater um papo aqui. Acho que o primeiro papo aqui, a gente sempre gosta de conhecer um pouquinho da sua história, né, que faz parte da sua história do mercado financeiro, mas talvez não desse modelo atual, né, que acho que vem se remodelando muito rapidamente nos últimos 10 anos, né? A sua história, talvez, e a história também do mercado financeiro como um todo, de consultoria, de assessoria, entender um pouco isso, como é que foi essa transformação, essa adaptação, e chega, né, esse momento agora também de provocações, né? Eu sei que a gente não pode falar mal aí de antigos empregadores, mas recentemente saiu o resultado de um banco aí que o mercado não gostou muito, né? Eu sofri bastante com esse resultado. E olhando de fora, né? Agora você fala assim, pô... Eu fico pensando até, toda vez que saiu o resultado, eu pensei, por que eu não vendi? Porque eu carrego uma posição desse banco aí já há muito tempo, que na época que eu fui funcionário desse banco, eu fui comprando ações ao longo do tempo e todo ano eu me pergunto por que eu não vendi, troquei por BPAC, por alguma outra coisa. Mas enfim, tá lá a posição ainda. Um long short, né? Mas tá lá. Alguma coisa eu vou fazer. Eu acho que esse ano eu tomo alguma decisão com aquela posição. Esse ano você tem que receber dividendo, né? Pelo menos. Pelo menos isso. Um pouquinho. Mas conta um pouquinho sobre essa sua jornada, né? E até quando chegou aqui na sociedade, na GT Capital. Maravilha. Bom, eu esse ano completo 18 anos de mercado financeiro, né, e 36 anos de idade. Então eu tô chegando no nível onde, a partir de agora, vai passar o tempo vivido no mercado do que né, não vivido no mercado. Então, são 18 anos, comecei então em banco, né, como bancário mesmo, então comecei lá no Bradesco, coletinho vermelho, mas tive a sorte, digamos assim, de sempre atuar no segmento de alta renda. Então entrei no Bradesco já no segmento Prime, atuando como escriturário. Tive uma carreira então de 7 anos dentro de agência, uma cidade ao lado de Porto Alegre, né, na região metropolitana, e foi ali que começou a brilhar meus olhos pro lado do investimento. Até então, eu estudava ciência da computação, não tinha nada a ver, né, com o mercado financeiro, mas vim de uma família onde meu pai foi bancário por 30 anos, então tinha já uma relação com o mercado. E nesse tempo de Bradesco Prime, foi onde eu comecei a me desenvolver pro lado do investimento. Então, a minha carreira ela sempre foi muito pautada na parte das certificações. Então, eu acabei sempre tomando as certificações, né, bancárias como um desafio. Isso foi me ajudando a crescer e foi me abrindo oportunidades. Então, foram 7 anos de Bradesco, cheguei ao cargo de gerente de relacionamento, mas nunca vi um futuro como construção de carreira no banco. Então, cheguei no momento... Embora essa não seja a opinião média de pelo menos um funcionário do Bradesco, que começa no Bradesco e vai até a aposentadoria, né? E mais tarde, Marcos, eu fui entender que o banco, de certa forma, ele nos molda para isso, né? E realmente, eu fiquei, então, 7 anos na agência e depois eu consegui, então, uma transferência para a parte de investimentos do banco, do BBI. E aí fui atuar na Bradesco Corretora, em Porto Alegre também, onde eu fiquei por mais 4 anos. E lá, aí sim, né, na corretora, eu me encontrei, foi onde eu, de fato, era apaixonado pelo que eu fazia. Me considerava, então, um especialista, porque, querendo ou não, na agência, era aquela coisa do generalista, de fazer um pouco de tudo e no final tu não ser bom em nada, né? E ficar aquele sentimento, putz, eu saí daqui, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu só sou bom em fazer coisas internas do banco. Na corretora foi onde eu consegui me desenvolver, então passei a olhar mercado, o meu cargo era operador de bolsa, então, né, tava ali o dia todo olhando o mercado, falando com os clientes, e tive ali, então, né, um período muito bom, um período de crescimento
intelectual, profissional, comercial também, que eu acho que até então eu não tinha conseguido desenvolver o lado comercial e ali foi onde eu consegui dar um grande salto. Mas aí, 2016, a gente começa até já falando um pouco, como tu comentou na introdução, a parte de transformação do mercado acabou nos fazendo ver que naquele modelo que a gente tinha de escritórios regionais dos bancos, estava chegando ao fim. O Itaú tinha tido esse modelo, tinha encerrado. O Santander tinha encerrado. O HSBC tinha encerrado. E aí um dos pontos principais da nossa decisão de mudança foi que o Bradesco tinha comprado o Santander, comprado o HSBC em 2016 e trouxe muita gente do HSBC para dentro da corretora. Sim. Então a gente começou a ver sinais de que o movimento ia ser o mesmo. Então poderia vir a acabar aquele modelo, que para nós era muito bom, a gente gostava bastante. Tínhamos um certo destaque também, o escritório de Porto Alegre, ele brigava de frente com São Paulo, com o Rio de Janeiro. Um dos meus sócios, então, também tinha ido para Nova York, voltou de lá, falando, olha, o mercado é muito diferente, o mercado lá não é o que a gente está vendo aqui, é fora dos bancos. E mais um terceiro ponto é que a gente começou a ver aí a XP, que até então não era o que ela é hoje, começando a se destacar e os clientes começando a falar sobre a XP. A primeira propaganda lá do ministro Benício. Então, todos esses pontos nos fizeram entender que, de repente, o modelo de atuação, de atendimento ao cliente que a gente tinha até então, deveria mudar. Então, em 2017, então um ano depois de começar a ter esses sinais, a gente resolveu sair. A gente acabou aproveitando um PDV do banco, né? Foi o primeiro PDV que o Bradesco fez na história, muito para dar uma limpada na base, já que tinha vindo o pessoal do HSBC. Nós estávamos aptos. Eu tinha 11 anos de banco, o meu sócio tinha 17 anos, meu outro sócio tinha 30 anos de banco. Então, decisão de saída. A gente funda a GT, então, no ano de 2017, setembro de 2017. Já pensando em ter uma autonomia, né? O que nós buscávamos naquele momento era realmente autonomia sobre o negócio. Buscamos, então, um parceiro para iniciar esse processo. Do que tinha na época de opções, né? Então, como eu falei, tinha a XP já começando o crescimento dela. Não nos pareceu o que nós buscávamos, assim, de alguma forma a gente entendeu que a gente não teria a autonomia que a gente queria, né? Era uma proposta financeira muito boa, muito alta, a gente ficava com aquele pé atrás, assim. De novo, eram 3 ex-bancários, sem muita experiência de empreender, não queríamos prometer coisa que a gente não sabia se a gente ia entregar ou não. Então, assim, bom, beleza, vamos buscar uma alternativa que a gente consiga fazer mais no nosso ritmo as coisas. E aí, das opções que tinham, a gente acabou escolhendo a Guide. Então, a GT nasce em 2017 com a Guide como parceiro. Ficamos 4 anos na Guide, né? Rapidamente nos tornamos o maior escritório e, enfim, tínhamos uma representatividade muito grande lá dentro, através de clientes, né, que a gente acabou levando lá. Foram anos muito importantes para o nosso negócio, no sentido de a gente se desenvolver enquanto empreendedores, empresários, entendimento do mercado autônomo. Mas aí, de novo, a evolução do mercado, uma coisa que a gente sempre buscou lá no escritório foi sempre olhar para frente e entender o que estava acontecendo e de que maneira a gente poderia se adaptar a isso, né? E aí, de novo, a gente viu uma mudança do mercado, onde o investimento ele deixava de ser apenas, né, o que o cliente buscava na figura do assessor e começava a colocar alguns outros produtos. E, infelizmente, naquele momento na Guide, o que a gente tinha era só investimentos. Então, a gente começou a entender que o nosso negócio ele poderia, né, em vez de continuar crescendo, ou andar de lado, ou até a gente começar a ter o nosso negócio diminuindo de tamanho. Então, em 21, final de 21, a gente, enfim, tem uma conversa com a Guide, explica, né, o que a gente esperava para o futuro. A Guide nos diz que não vai conseguir atender o que a gente precisava no curto prazo, e vem a decisão de mudar de parceiro. Então, em 21, a gente troca a Guide pelo BTG, novembro de 21. Completamos, então, agora, final do ano passado, o nosso segundo ano de BTG. E aí, de fato, o escritório tem um salto muito grande, assim, uma evolução muito grande, tanto de patrimônio sob custódia, quanto de produtos desenvolvidos hoje que a gente tem na prateleira que a gente consegue entregar para o cliente. Então, contando essa história, né, de uma maneira rápida, foi assim que eu entro lá no Bradesco como escriturário e hoje, né, sou um dos sócios fundadores e CEO da GT Capital. Muito bom. E falando um pouquinho da profissão, até a gente teve algumas mudanças de regulação, a gente está nesse processo. Como é que você vê esse futuro do assessor, do consultor, do advisor, enfim, são figuras que revolucionam. Realmente, será que a vida tá dentro dos bancos, está fora dos bancos? Porque a gente já viu, nesses últimos 10 anos, um pouco de tudo. A gente viu muitos recursos saírem dos bancos, irem para as corretoras ou bancos mais nicheados, mas também vimos recursos voltando para os bancos, ou até para os profissionais voltando para os bancos, né? Tem muita gente que saiu, não se adaptou e fala, não, realmente a minha vida é dentro de um banco, né? Você tem regras bem definidas, horários bem definidos, hierarquia e tal. Tem gente que funciona bem em relação a esse modelo. Como é que fica o cliente, o profissional, enfim, o futuro de todas as operações
Daí você me corrige se eu estiver errado, mas parece que também a gente tem XP, BTG, agora o Safra também fazendo um movimento de acelerar nesse processo de assessoria. Me parece que o próximo também, que já tem um modelo ali, mas ainda precisa ser adaptado, é o Itaú. Parece que é o próximo a acelerar nesse processo aí também de assessoria, né, de investimentos, né? Perfeito. A tua pergunta ela é até engraçada, porque eu tinha lá atrás um podcast que chamava Existe Vida Fora do Banco, que basicamente era assim, incentivando pessoas que estavam dentro do banco pô, existiria uma vida após, porque como tu disse, muitas vezes o bancário ele tem a cabeça muito fechada de que, pô, a carreira é ali. E como eu disse... E às vezes pode ser bom também, assim. Perfeito. Pô, ele tem um perfil ali de entrar às 8, sair perfeito. Né, adaptado. E eu sempre comento que eu fiquei 10 anos no Bradesco sem olhar pra fora, porque eu realmente fui feliz, enfim, né, não tive nenhum problema nesse tempo. Meu último ano é que, de fato, foi onde minha cabeça acabou saindo e eu decidi por sair. E como eu disse, tem um exemplo em casa que ficou 30 anos dentro do banco. Então, assim, é um baita de um caminho. Eu acho que quem gosta tem que seguir mesmo. O que eu vejo hoje, né, em relação ao mercado, é que eu entendo que, pelo menos assim, minha opinião bem pessoal, eu gostaria de que essas figuras que hoje são o consultor, o planejador, o assessor, tivessem, se não uma unificação, que pelo menos eles pudessem atuar basicamente de maneira muito parecida, né? Eu acho que são figuras que são muito importantes. Eu acho que o cliente, o investidor, ele precisa, sim, ter um profissional do lado. Claro que o cliente, tem muitos clientes que gostam de estudar, gostam de ser ativos, e quanto mais eles conhecem os produtos e mais querem ser ativos, até melhor para o profissional que está do lado, porque facilita o trabalho. Então, eu acho que de alguma maneira, e eu acho que de certa forma está caminhando um pouco para isso, essas profissões hoje que ficam muito isoladas, cada um no seu formato, deveriam ou poderiam se aproximar mais de algo muito mais parecido, de repente unificar numa figura só, ou pelo menos que tenha um poder de atuação maior. Com isso, eu sigo vendo a assessoria como sendo um caminho bem interessante, né? A gente até batendo um papo ali antes, a gente falou, eu entendo que tem clientes que vão preferir a assessoria para sempre, não vão se adaptar ao modelo de consultoria. O modelo de consultoria ele também é interessante para um tipo determinado de cliente, que vai ter um entendimento, né? E acho que ter a possibilidade de oferecer para isso é muito bom. Então, eu hoje defendo lá dentro da GT que a gente possa ter a possibilidade de ter tanto o modelo de comissão, que é aquele que a gente nasceu e hoje é basicamente o nosso quase 100% do que a gente tem hoje, e de outro lado também poder oferecer o modelo do fee-based, né? Através de uma consultoria. Então, deixar claro e o cliente decidir o que ele prefere, né? No momento de ser atendido. Em relação aos bancos, né, mais uma vez, eu acho que houve um movimento há uns 2 anos atrás, né, de os bancos se movimentarem para ter um segmento destinado à questão da assessoria. Então, eu destaco aqui o Itaú, que acaba sendo sempre aquele que se movimenta mais rápido e melhor, na minha opinião. Então, com a criação do Ion, acho que o Itaú fez um movimento muito acertado, tirou muitos profissionais de escritórios, cito até o nosso escritório, foi bem no momento que a gente estava migrando o GAI de BTG, então a gente teve 3 profissionais que foram pro Ion, profissionais de muita qualidade, alguns com um perfil exatamente como tu comentou, que buscavam mais, né, algo com horário definido, previsibilidade, possibilidade de home office, talvez não ser tão ativo comercial, porque o banco já te possibilita uma carteira, e tá tudo bem, acho que com certeza estão muito felizes lá e performando muito bem, mas também eu vejo que o momento em relação à economia também ajudou esse movimento. Porque no momento que a gente tem um cenário de taxa de juros alta, o investidor ele tende a ficar mais acomodado. Se a gente for pegar lá um investidor médio que está mais acostumado com renda fixa, quando a taxa de juros está alta, meio que ele se acomoda nos investimentos dele e acaba não buscando nenhuma alternativa diferente. Já no cenário de queda de juros, é onde eu vejo que os clientes começam a se movimentar mais. Começam a olhar o extrato, já a rentabilidade já não é mais a mesma, aí começa a pegar o histórico, também vê que o histórico já não vem sendo aquele mesmo que ele estava acostumado, e aí ele tende a meio que olhar para fora, né? Então, acho que a gente volta, esse cenário de queda de juros, ele volta a ser positivo para assessoria, ou inclusive até para consultoria, e aí os bancos, de novo, vão ter que repensar de que maneira eles vão puxar a atratividade de novo para eles. Eu acho que tem mais um ponto que acabou recente agora da mudança, né, da questão da emissão dos títulos isentos. Acho que esse é um ponto que vai pegar bastante os bancos, porque se a gente for ano passado, a gente perdeu muito recurso em vencimento, porque os bancos estavam emitindo muito LCI, LCA, curtas, com taxas boas, e eu acho que com a mudança agora isso tende a piorar um pouco nessa esse rouba-monte que eles faziam até o ano passado, e de novo, aí volta para a figura de um assessor ou de um profissional que está dedicado de fato à sua parte de investimentos, oferecer algo que seja mais relevante para o cliente. Então, eu vejo que
cenário agora ele volta a ser favorável para assessoria e para consultoria. E o banco, de novo, vai ter que passar por um processo de se reinventar. Como a gente falou, Itaú já fez isso e acho que deve ser o próximo, deve ser o que vai fazer agora algum movimento diferente. Bradesco, onde eu já atuei, e sempre falo que sou muito grato a tudo que eu vivi no Bradesco, foram 11 anos que me possibilitaram estar onde eu estou hoje, né? Mas também é um ponto que tem que ser citado, que é um banco que demora muito para se movimentar. Então, eu vejo hoje na parte de investimentos o Bradesco sendo muito, muito abaixo do que o Itaú, muito abaixo do que o próprio Safra, enfim, do XP e BTG, então eu acho que nem se compara. Então, acho que hoje o banco que consegue brigar com, né, as assessorias, de fato, é o Itaú. Boa. Até falando um pouquinho já de cenário macro, mas primeiro, antes de falar projeções, expectativas, mas como é que você, só para reforçar a opinião que você falou no cenário de queda de juros, né? Como é que você vê o investidor fazendo essa migração? Porque no cenário de juros de 13%, 14%, 15%, ele deixa lá em qualquer CDB do banco lá, e aí tem o famoso FGC ou qualquer outro título, que tem aquela sensação de segurança, tem um nome, enfim, os grandes bancos, ele acaba até voltando para o banco. Mas como é que você vê esse fluxo de recursos, né, de certa forma agora ficando um pouco mais disponível para as assessorias, para os trabalhos mais de advisor, enfim, de planejador financeiro, com essa queda de juros, né? Ou seja, dá para ter um volume, uma expectativa do que pode ser potencial aí para chegar para as assessorias agora? Assim, mais uma vez, eu acredito que quando o cliente ele olha e faz o acompanhamento da carteira ali e identifica que ele não está tendo aquela rentabilidade que tinha até então, ele passa a ficar incomodado, né? Uhum. E aí, acho que assim, hoje, basicamente, com o poder que uma XP e um BTG têm hoje de prospecção, né, uhum, de marketing, de propaganda, ele acaba chegando de alguma maneira, seja através de propaganda, seja através dos próprios assessores que estão, né, buscando prospecção, acaba chegando nesse cliente, e esse cliente abre a possibilidade de um estudo, de uma análise de carteira, e aí eu acho que onde o discurso, principalmente de atendimento da assessoria e da consultoria, tende a ganhar em relação ao que hoje o funcionário do banco ele consegue. Porque por mais que o funcionário ali hoje ele seja focado na parte de investimentos, ainda assim ele trabalha bastante com produtos do banco, ele assim trabalha com a questão de direcionamento, né, ali, eventualmente de metas ou de produtos que ele vai estar olhando, enquanto na assessoria, né, a possibilidade de oferecer de fato um trabalho mais próximo, que, por exemplo, é o que a gente busca hoje na GT. A GT é um escritório pequeno em relação à estrutura, então hoje nós somos 25 pessoas, um time comercial de 12 assessores, uhum, né, então para um escritório que tem 1,5 bi de patrimônio, a gente tem um time que é considerado pequeno no mercado. Por que isso? Exatamente para que a gente consiga dar um atendimento mais focado. Nossa base de clientes hoje é em torno de 1.000 clientes ativos. Então, hoje um assessor ele tem uma carteira pequena para que, de fato, ele olhe no detalhe e consiga oferecer um diferencial em atendimento. E aí, depois, isso evolui para a parte de produtos. Então, no momento que esse cliente se vê incomodado em relação à rentabilidade, eu acho que ele abre essa possibilidade de apresentar outros títulos de renda fixa. Então, sair lá do CDB de banco tradicional que ele estava acostumado e buscar uma possibilidade, seja num crédito privado, uhum, eventualmente seja em próprios CDBs de bancos, mas aí pegando emissores não tão famosos, ou mesmo a questão da renda variável, né, que querendo ou não é um movimento que acaba também sempre ficando meio explícito quando a taxa de juros começa a cair, sim. A possibilidade de investir em fundos imobiliários, em renda variável, e aí eu acho, de novo, é um ponto onde os bancos eu acredito que não tenham encontrado ainda o formato ideal para atender os clientes. Isso eu vejo desde a época que a gente estava lá no Bradesco, e o Bradesco encerrou as salas de ações regionais, que eu acho que era um grande negócio para o banco. Sim. Então, assim, no momento hoje, um cliente, por exemplo, em Porto Alegre, quando ele vai falar de renda variável, o gerente do Bradesco dele conecta ele com São Paulo. Então, assim, e aí pega o povo gaúcho, por exemplo, que é um povo bairrista, né? Sim. Ele não quer ser atendido por alguém que toda vez que ele ligar para São Paulo vai ser um cara diferente que vai atender ele, e ele não vai ter uma conexão. Não quer ser atendido por alguém que vai lá e que come carne bem passada. Exatamente, ele quer o cara... já sabe que é paulista, né? Exatamente, ele quer o cara da carne mal passada. Então, esse é um ponto que lá atrás nos ajudou, na hora de migrar os clientes, que a gente tinha relacionamento do Bradesco, e que eu vejo que acaba sendo um diferencial quando a gente entra nesse cenário de juros, de queda de juros, né? Que é buscar o diferencial, e quando tu busca o diferente, tu busca um investimento mais sofisticado, eu acho que é muito importante tu ter do lado uma pessoa de confiança, um profissional que tu conheça, que tu possa sentar na frente, possa conversar. Sim. Então, acho que são esses detalhes que fazem com que, nesse momento, a atenção de novo volte para as assessorias e para a consultoria. Eu adorava essa sala de ações. Eu
Fico até com dó de ver elas fecharem. Até a gente tem visto um pouco, assim, não nesse modelo de ações mesmo, mas o BTG, a XP tem aberto, né, alguns escritórios regionais em algumas regiões para acolher, né, para receber, para ser um local ali de proximidade. E aí, não criticando, não falando assim especificamente do Bradesco, mas sim, voltando para a conversa inicial, a gente viu, falamos sobre o BTG fez esse movimento, né, que a gente chama de B2B, ou seja, ter representantes, né? A XP também foi vanguardista nisso, o Safra está correndo, pô, imagina o Safra, né? Eu trabalhei lá e esse era um dos meus projetos, mas eu fico muito feliz, assim, pô, porque não é uma cultura do Safra, mas você fala, pô, o Safra tá se mexendo. Tá se atualizando. O Itaú também sempre vanguardista, sempre olhando o mercado, mas aí eu não consigo ver, por exemplo, no Bradesco, esse movimento, né? E aí, até olhando de fora, assim, pô, mas trocou esse presidente aqui, trocou essa diretoria aqui, mas o que de fato, e eu acho que até a minha opinião que eu vou passar para você, você não acha que assim, pô, poderia, um dos braços de investimento de crescimento do Bradesco poderia ser de fato, e acho que nem estão discutindo isso, abrir um braço de B2B, né, de assessoria, pelo menos na mídia, e eu não vi nada específico até esse momento, né? Perfeito. Não, a gente não vê, Marcos, é algo que chama atenção. Como eu falei, se a gente fosse olhar na época, eu lembro que a gente sempre fazia essa comparação, né? O nosso escritório em Porto Alegre, na época, que era a Sala de Ações Porto Alegre, depois virou filial Bradesco Corretora Porto Alegre, o resultado que a gente dava financeiro anual, ele era maior do que a maior agência do Bradesco de varejo do estado. Uhum. Então a gente fica assim, bom, é um negócio rentável para o banco, né? Por que vai acabar, né? Por que em vez de acabar eles não desenvolvem? E aí olha que engraçado, né? Eu sempre brinco, né, com quem me pergunta, eu falo, ó, a Bradesco Corretora para mim foi um estágio de empreendedorismo, porque ali, de fato, eu me sentia dono daquele negócio. Uhum. A estrutura era diferente do banco. Então, lá em Porto Alegre nós éramos 4, né, pessoas, colegas, hoje sócios, né? Mas colegas que não tinham um nível hierárquico. Então, por exemplo, o Marcos, que é o meu sócio hoje, ele era sênior, eu era júnior, mas ele não era meu chefe, ele era meu colega que tinha mais experiência. Nós tínhamos um chefe em São Paulo, então, que estava aqui, que nos passava uma meta, e a gente tinha o ano todo para buscar essa meta. Seja através de renda fixa, renda variável, como ia ser feito, ou quando a gente ia entregar a meta, era uma decisão nossa. Então, a gente tinha esse poder de fazer uma estratégia, de criar, de como a gente vai fazer, e no final das contas entregava um resultado muito bom. E ainda assim, o banco decidiu por encerrar esse projeto. Então, quando eu olho, né, isso e não vejo, de fato, uma movimentação do banco, fico muito triste, porque eu acho que assim, poderia ser um caminho. Nessa época, inclusive, que a gente atuava lá, a gente chegou a apresentar para o banco um projeto de expansão do escritório. Assim, para a gente ter uma ideia, olha a loucura, né? A gente era bancário, funcionário, a gente contratou um engenheiro que era amigo nosso para fazer um projeto de como seria uma mesa de ações mesmo. Botar um cara de BMF na época, botar, sei lá, um ponta de mesa, criar de fato um projeto para apresentar para o banco. Falar, olha, investe aqui, porque isso aqui, se a gente dá um resultado em 4 pessoas, tanto... Sim. Se a gente botar 8 pessoas aqui ou 10, a gente consegue algo muito maior. E acabou que o banco nem nos levou, nem nos trouxe para cá para apresentar o projeto, só descartou na hora. E quando a gente olha, por exemplo, quem estava nesse projeto e onde está hoje, as pessoas que estavam, a gente olha a GT, que hoje é o maior escritório do BTG no Rio Grande do Sul, a gente pega a Brauna, que é um escritório da XP, que hoje deve ser top 5 ou top 10 da XP com certeza, que são... E aí a Brauna, ela fez um movimento muito bom, porque foi o pessoal aqui da mesa de São Paulo que saiu, aí pegou o pessoal de BH, pegou o pessoal de Recife, nós tivemos um início de conversa lá atrás, porque a ideia era ter, né, um escritório lá em Porto Alegre também, mas se a gente for olhar hoje o movimento que foi feito por quem estava lá no projeto, foi de migrar para a parte de assessoria, e hoje está, enfim, tendo um resultado muito positivo. Então, o que sempre nas nossas conversas, a gente tem um grupo ainda do pessoal dessa época, fala, pô, se tivesse investido nesse projeto, talvez hoje o Bradesco ocuparia ali uma parte importante do mercado. Sem contar o fato de que o Bradesco tinha lá guardado numa gaveta Ágora, né? Que ficou lá guardado durante, sei lá, 8, 10 anos. Na minha opinião, foi o que possibilitou que a XP virasse o que ela virou, né? Porque tu tira um grande player, abre espaço ali para alguém crescer. E o Bradesco só foi tirar dessa gaveta Ágora quando, né, tudo já tinha mudado. Então, acho que, enfim, foram movimentos errados. E como tu falou, eu não vejo aí nenhum movimento para que isso mude. Então, enfim, acho que nessa parte de investimento, realmente o Bradesco vai continuar atrás dos demais, né? Boa. Rodrigo, a gente vai fazer um rápido intervalo. O papo tá muito bom. E aí a gente fala um pouquinho sobre perspectivas no próximo bloco. Beleza, pessoal? É rapidinho. Daqui a pouquinho a gente tá de volta pro nosso SaraCast. Até mais. Tchau.
Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso SaraCast especial com o Rodrigo Azevedo, que é sócio da GT Capital, um dos maiores escritórios associados aí, parceiros também do BTG Pactual no Rio Grande do Sul, no Brasil todo, né? A gente não tem mais dessa de regional, né? Só fisicamente, né? Que tá numa cidade. Mas, Rodrigo, sabe o que eu queria falar um pouco sobre quais são as novidades nesse mercado em termos de produtos mesmo, de atendimento? O que você vê? A primeira pergunta é o que já temos, né? Ou seja, o que realmente foi implementado. Você estava falando até nos bastidores aqui sobre alguns ativos, né? Contrato de energia. Acho que essa parte de seguro ela virou realmente um anexo, né? Mas já também super bem distribuído. Eu vejo um pouco quebrando um pouco a barreira até de consórcio, né? Assim, consórcio. Ele é um produto bem bacana quando bem utilizado. Acho que tem um lado de preconceito e um outro lado também de um produto para um país de taxa de juros de 10% pode ser super bem empregado, bem factível. Enfim, como é que você vê em termos de novidades, né, no ramo, seja assessoria, consultoria, no ramo que vocês atuam, você fala assim, cara, isso aqui realmente é novidade, é coisa muito boa, tá adicionando, trazendo facilidade para quem financia, para quem aporta, para quem aloca, né? Tem muita coisa acontecendo, né, no mercado financeiro brasileiro. Perfeito. Acho que olhando até o histórico, né, da própria assessoria, quando a gente olha lá para trás, a gente pega um primeiro momento do assessor de bolsa, né, onde lá, de novo, nasce a XP, que para mim é a precursora desse mercado de assessoria. A gente pega o segundo momento, que daí é o shopping financeiro, que mais uma vez eu acho que a XP na vanguarda ali, trazendo renda fixa, trazendo fundos, mas aí também basicamente investimentos. E aí um terceiro grande movimento, que é esse mais recente, que é dos bancos, de colocar um braço de banco de investimento ou de serviços bancários junto da assessoria. Então esse foi inclusive um dos grandes motivos que nos fez buscar um novo parceiro, né, para a GT, porque a figura do assessor ela deixa de ser então aquele cara que só indica o CDB, o que olha para o mercado de renda variável e apresenta ali as opções, mas passa a ser de fato a figura principal na vida ali do investidor, do cliente, no que diz respeito a assuntos financeiros. Então, eu acho que hoje, através, né, do formato da assessoria e tendo um parceiro, no nosso caso, como o BTG do lado, a gente de fato consegue atender o cliente, seja qual for a demanda que ele tiver em relação às demandas da vida financeira dele. Então, como tu bem trouxe, acho que hoje, tendo o fato de ter lá o banco de investimentos, por exemplo, do BTG, a gente consegue adicionar hoje produtos e para o escritório em si, linhas de receita que nos fazem compensar a mudança também que está tendo no mercado da assessoria, né? A gente vê que o mercado de assessoria ele tende a ter cada vez uma lucratividade menor, uma vez que corretagem é algo que já não se fala mais tanto, né? Já não se cobra tanto, então já existe muito repasse, muito desconto. Spreads de renda fixa também acabam ficando não tão altos. Nós temos, né, uma cultura muito forte lá de não olhar produto, de fato olhar a necessidade do cliente, então a gente não necessariamente está olhando se é um produto que tem um FII alto ou não, então isso também faz com que a nossa margem ela reduza. Então, ter um parceiro que nos possibilita outros negócios é muito importante para que o nosso negócio ele continue crescendo. E aí eu até gosto muito de um termo que o próprio BTG utiliza conosco, mas com todos os parceiros, que é a prisão sem muro, né? Que o BTG ele traz um escritório, claro que ele faz um contrato lá de 10 anos hoje, que é o padrão, mas que ele não quer que o escritório fique porque tem 10 anos de contrato, ele quer que fique porque de fato é o parceiro que consegue entregar o maior número de possibilidades de negócio para os clientes, o maior número de linhas de receita, o maior cross-sell possível, e com isso o parceiro não vai olhar para fora, não vai aceitar uma proposta de migração quando estiver lá no fim do contrato, porque de fato está muito satisfeito. E o nosso caso ele é muito emblemático porque a gente sai de uma corretora que a gente tinha basicamente uma linha de receita, que era investimentos, então o nosso cross-sell ele era zero, né? E hoje, ali, passados 2 anos de parceria com o BTG, a gente já consegue ter ali hoje cerca de 10% a 12% da nossa receita vindo de outras fontes que não mais os investimentos como um todo. Então, quais foram os primeiros que a gente começou a desenvolver, por exemplo? Foi a parte de seguros, que na assessoria já estava muito presente, mas nós não tínhamos nos dedicados a isso, então hoje é um braço que já funciona muito bem e com muita ajuda do banco. Parte de câmbio, então também muito forte. Antigamente a gente tinha que buscar parceiros externos, e aí era uma confusão. Hoje, dentro de casa, no próprio aplicativo do banco, a gente acaba já tendo uma receita recorrente de câmbio.
A parte de offshore também. Então, mais uma vez, hoje a gente tem tanto o BTG quanto o parceiro, mas um outro parceiro externo que nos possibilita uma linha de receita vindo de lá. E o próprio cliente, então, passa a ficar dentro de casa, né, tendo câmbio, tendo a conta offshore. E aí esses produtos complementares, mais da parte de core ban, como tu bem citou, um exemplo também bem relevante para nós foi da parte de negociação de energia livre. Então, o BTG ele tem hoje uma das mesas mais ativas do mercado em relação à compra e venda de energia livre. Uhum. Eu confesso para ti, sendo muito sincero, que eu nem conhecia esse mercado, eu não sabia do funcionamento. Então, quando eu vi a primeira reunião, foi algo que me chocou. Eu falei, nossa, isso existe e a gente pode trabalhar isso. E o ano passado foi legal que a gente fez um trabalho muito forte, porque havia mudado a resolução que a partir agora de 2024, o consumo mínimo necessário para acessar esse mercado, ele deixava de ser 20 mil reais e passava a ser 10 mil reais de conta mensal. Então, a gente fez um trabalho muito forte, intensivo ali durante 3 meses e conseguimos levar essa solução para alguns clientes que tinham essa necessidade de redução da conta de luz, e alguns clientes essa redução chegou a quase 30% de redução ali de custos mensais na energia elétrica. E de outro lado, mais uma vez, o escritório criando uma linha de receita interessante que já não está mais ligada diretamente ao investimento. E um outro ponto que também eu acho que acaba sendo bem importante de ter esses outros produtos é que tu acaba tendo acesso ao maior número de empresários, de empresas, como um todo, porque tu deixa de falar só de investimentos. Acho que hoje tu liga para falar com um empresário, para marcar visita em uma empresa, se tu fala que é investimentos, basicamente o cara fala, o pessoal da XP já esteve aqui, o pessoal do meu gerente do Bradesco esteve aqui. Agora quando tu abre e fala, eu quero conhecer a empresa, apresentar para o BTG, enfim, que é um banco de investimentos, que tem várias áreas ali de atuação, o empresário ele te recebe. Se vai sair negócio ou não vai, ou qual vai ser o negócio que a gente vai conseguir atuar lá dentro, aí é secundário, é um terceiro passo. Mas o primeiro passo, que é abrir a porta, ele abre exatamente para a gente ter dentro do portfólio hoje outros produtos, seja, como eu falei, mesa de energia, seja, por exemplo, alguns escritórios de advocacia que trabalham com precatório. O BTG também tem hoje uma mesa muito forte de special situations que cuidam dessa parte de compra e venda de precatório. Então, assim, acho que isso ajuda muito a figura do assessor ali na parte comercial mesmo, na prospecção ou na hora de fidelizar o cliente ou de centralizar a operação do cliente conosco. Tá. E o Rodrigo, assim, eu sei que é uma pergunta bem difícil, assim, mas o que você acha que ou que você sente falta ainda nesse mercado, ou que você acha que tem muito para evoluir, ou que já está acontecendo e vai mudar muito? Eu vou te dar um exemplo. A gente tem, enfim, o cliente tem... Vocês têm parceria com o BTG, o cliente tem conta no BTG, mas eu vejo um movimento que eu não sei se sinceramente ele é verdade, assim, o cliente vai ter uma conta só. Não, talvez o futuro seja o cliente ter 10 contas, né? Que vai dar mais trabalho para a gente como advisor, mas o cliente ele quer fazer câmbio nessa operação, nessa corretora aqui, ou aqui é melhor para câmbio, ou ele quer fazer ouro aqui, ele quer fazer investimento internacional nessa operação. Só dando um exemplo. Mas o que você vê ainda que você sente falta ou que está mudando? Lembrando que daqui a pouquinho a gente tem Drex, daqui a pouquinho a gente tem Open Bank, assim, de fato sendo implementado, Como é que você possibilidade vê essa... de um super app, como o Roberto Campos falou, de criar um super aplicativo com tudo dentro. Exato. Como é que você vê esses próximos passos? Eu acho assim, para a pessoa física, eu entendo, assim, até de ver, de bate-papo com os próprios clientes, eu entendo que ainda é difícil para o cliente ter muitas contas. Então, acho que na pessoa física em si, o quanto mais centralizado ficar nesse momento, ainda o cliente prefere. Então, quando eu consigo oferecer para ele hoje, por exemplo, usando de novo o exemplo do BTG, uma conta investimentos, uma conta banking dentro do BTG, um cartão de crédito do BTG, consigo até o chip lá de pedágio no carro através do BTG, ele prefere, eu vou fazer o câmbio dentro do BTG, eu vou mandar o dinheiro para a conta internacional dele do BTG. Então eu vejo que a pessoa física ela tem uma tendência a preferir ter menos opções de contas ou de parceiros. Quando a gente olha para a pessoa jurídica, aí eu já vejo um movimento totalmente contrário. Eu já vejo a pessoa jurídica sem problema nenhum de ter uma nova conta, desde que nessa nova conta a gente consiga entregar algum benefício. E aí entra exatamente hoje o modelo que a gente acaba tendo dentro da GT, enfim, a grande parte dos escritórios, que é essa divisão da chamada antigamente PJ1, porque até a mudança lá em junho não era permitido que a empresa de assessoria de investimentos tivesse qualquer outro tipo de atividade registrada, agora é permitido. Então, os escritórios dividiam em PJ1 e PJ2.
A PJ1 Investimentos a gente tem exclusividade com o BTG, né? Então ali por 10 anos. E na PJ2, então, que envolve serviços bancários, Corban, a parte de seguros, essa a gente não tem exclusividade. A gente tem um direito de preferência para o banco. Então, o que a gente acabou fazendo nesses 2 anos de mudança, né, de parceria pós-BTG, foi criando uma prateleira de outros parceiros, que não só mais o BTG, para que a gente pudesse estar mostrando para os clientes. Mas o que a gente percebe, como eu comentei, é que para a pessoa jurídica, ela já tem esse entendimento. Então, para ela não interessa aonde eu vou conseguir o melhor negócio. Eu só tenho que conseguir o melhor negócio, mostrar, e ela está apta ali a abrir a conta e fazer a movimentação, seja através de uma asset, através, enfim, de uma securitizadora, seja através de um outro banco de fomento. Mas para a pessoa física, eu já vejo um pouco uma limitação um pouco maior. Tá. E falando um pouquinho justamente sobre isso, como é que você vê justamente, você fala assim, pô, o mercado, a gente mudou muito rápido e, de certa forma, acho que tem um espaço muito grande ainda para crescer na assessoria, né? Pelo menos as corretoras e bancos falam sobre isso, mas ao mesmo tempo você começa a ver já um nível maior de competição, né? E acho que a grande, como CEO, né, qual que é o nível de diferenciação, no sentido assim, por que você leva de customização para você se diferenciar de outros escritórios, né? Como é que você vê realmente o nível de competição, né? E como caminha esse mercado? Ou não, pode ser que a gente já começa a ver, né? Como você falou, talvez um processo de consolidação, os escritórios menores sendo consolidados. Como é que é o futuro desse mercado? Eu acho que, assim, a minha visão é que o nosso mercado ele ainda está meio que se descobrindo com o passar do tempo, né? Acho que é um mercado recente, então vamos falar aí, um mercado talvez de 15, 20 anos no máximo, que, enfim, nos últimos anos deu uma intensificada grande, né, na mudança dele, e o que eu vejo é que, assim, os grandes players ainda estão fazendo tentativa meio que na base da tentativa e erro, né? Então, citando um exemplo, recentemente, um movimento que foi feito aí muito forte no ano passado, principalmente, foi escritórios, né, divulgando que virariam corretoras. Então, a gente teve ali, talvez, 7, 8 anúncios de escritórios que estariam ali, tanto o XP ou o BTG, virando corretora. E nem todos viraram, né? Tivemos um caso bem sucedido, que foi a EQI, foi a primeira a fazer, inclusive tive a oportunidade de falar com o pessoal na semana passada, assim, perguntar como é que estava e, pô, depois de um momento ali meio de estresse na mudança, disse que a coisa agora está rodando muito bem, então temos um caso bem sucedido. Temos lá também de Porto Alegre, Monte Bravo, que está num processo que acredito que já vai, na sequência, culminar na virada. Mas, ao mesmo tempo, de outro lado, a gente teve outros grandes players desistindo disso. Teve a própria Messi lá de Porto Alegre, teve a Blue 3 também desistiu. Então, e aí, inclusive, isso foi tema. A gente teve um almoço com o Esteves um mês atrás, e tava o Esteves e o Flora, enfim, que é o sócio do BTG responsável pela nossa área. E foi questionado exatamente isso, né? De, pô, por que essa desistência? E a visão que eles trouxeram foi muito do que eu imaginava também, que foi meio que uma decisão tomada porque estava todo mundo tomando. Assim, nem todo mundo botou, de fato, antes de anunciar a decisão, se fazia sentido ou não. Então, é uma decisão que na época surgiu porque os escritórios estavam batendo no limite de faturamento para o lucro presumido, então teria que passar para uma outra regime tributário, muito porque estava todo mundo falando que ia fazer, porque tinha lá o grande sonho do IPO, porque precisava poder ter um sócio investidor. Com a mudança da regulamentação da profissão lá em junho do ano passado, possibilitando o sócio investidor, um dos pontos principais dessa decisão de virar corretora caiu por terra, porque hoje eu posso ser escritório de assessoria lá em Porto Alegre, do meu tamanho, e colocar um sócio investidor lá dentro, sem necessidade de virar corretora. Então, acho que quando o pessoal começou a ver, entender o que representava ter uma corretora em relação a compliance, em relação a custos, em relação a transformar todo um time de comercial que era remunerado através, né, de variável para um regime de CLT, e como tu vai adequar isso em bônus, acho que isso acabou assustando e fazendo, né, enfim, esses escritórios decidirem a voltar para aquilo que eles sempre fizeram muito bem e foram os precursores do mercado e focar nessa evolução. Então, de novo, eu acho que os escritórios, eles ainda estão... os novos caminhos desse nosso mercado, eles ainda estão sendo desenhados. Eu entendo que vai seguir tendo uma consolidação muito grande, né? Acho que nem todos desse mercado tiveram a consciência de fazer bons investimentos com os recursos que foram pagos pelas corretoras no momento dos contratos de exclusividade, porque, enfim, os bancos, né, a XP e o BTG, se movimentaram rapidamente para criar contratos longos antes da mudança da legislação. Então, hoje, basicamente, os principais escritórios das duas casas têm contratos longos, mas
nem todo mundo investiu bem esse recurso. Então, teve muita gente que botou o dinheiro na frente esperando que o resultado viria depois. Investiu em sedes, enfim, assim, luxuosas, em buscar profissionais a peso de ouro, e a conta começa a não fechar. Então, os últimos movimentos que a gente viu de unificação ali, de fusão, assim, quase 100% deles, se a gente vai olhar no detalhe e conversar nos bastidores, eles aconteceram porque, de fato, a conta não estava parando de pé. E eu acho que isso vai acabar acontecendo cada vez mais, porque conforme o tempo vai passando, então a gente está chegando, vamos lá, no 3º, 4º ano desses contratos, acredito que daqui para frente vai haver ainda mais esse movimento. Claro que, eventualmente, existem movimentos estratégicos, né, que ali são junções de escritórios que são complementares. Então, eu sou melhor no segmento private, tu é melhor no digital, a gente une e faz algo maior. Mas eu acho que o que a gente viu agora, esse momento recente, foi muito mais realmente de escritórios se ajudando a sobreviver, ou escritórios entregando o seu negócio para a corretora, já dado que não cumpriu seus objetivos, do que propriamente essa unificação. Mas acredito sim que o mercado ele vai unificar. Não vejo que essa criação de várias corretoras faz sentido. Acho que isso foi algo que já aconteceu lá atrás. Se a gente for olhar, tinha 10, 15, 20 corretoras, né, pequenas. Hoje, vamos lá, consolidou em 4, 5. Não acho que isso vai voltar a acontecer, de a gente ter lá 10 opções de corretora para o cliente. Então, penso que o mercado ele tende a evoluir, mas ainda se descobrindo, né, o que faz sentido e o que não faz sentido. Boa. Rodrigo, muito, muito bom o papo. Vamos marcar mais vezes. Com certeza. E só para a gente finalizar aqui, eu queria que você fizesse só concatenar, se a gente pode dizer assim, o papo que a gente teve lá no início, falando um pouquinho da carreira e um pouquinho do final dessa migração, no sentido assim, Rodrigo, eu quero fazer essa migração, tem espaço ainda, certificações, vale a pena ser empreendedor, vale a pena migrar para dentro de um escritório já, né? Como é que você vê essas possibilidades? Tem espaço, né? Eu sou bastante animado, por exemplo, com a digitalização. Então, por exemplo, alguns produtos, como a gente está falando assim, precatórios, essa parte de diversificação de portfólio também tem um espaço gigantesco. Enfim, que recado que você passaria, né, para quem está pensando, quer ser dono do escritório, quer ser assessor autônomo, independente, quer plugar dentro do escritório, não quer continuar no banco? Como é que você vê o futuro aí? Se bem que tem mudado muito rápido, né? Mas o futuro é nos próximos 2 anos pela frente. Maravilha. Eu acho que sim. Acho que existe espaço ainda, né? Eu sou um grande entusiasta do mercado de assessoria, então sempre que alguém conversa comigo, a minha tendência é mostrar, claro, a realidade, né? Acho que sempre fui contra vender o sonho lindo de que a assessoria é a melhor profissão, a profissão do futuro, a profissão que tu ganha infinito, né? Pode ganhar infinito se tu trabalhar muito. Então, sempre mostrando a realidade, mas também mostrando o nível de oportunidade que ainda existe nesse mercado. Então, hoje eu acho que começar no escritório do zero é um conselho que eu não dou, né? Acho que começar hoje do zero é muito mais difícil do que foi lá atrás, né? Porque hoje, começar do zero representaria começar numa corretora menor, né? Uma corretora hoje, por exemplo, o BTG, a XP e o próprio Safra, hoje eu sei que só aceitam já projetos, né, um business plan muito bem desenhado, com um potencial de crescimento grande, porque eles não têm interesse em estar só crescendo a base de escritórios por crescer, porque no final das contas vai virar assim, um trabalho muito grande lá para o time de suporte deles. O próprio BTG hoje tem 155 escritórios, eu acho, e a tendência é não crescer muito mais do que isso, contra os 500 que a XP tem, e está cada vez mais incentivando as unificações. Então, começar do zero hoje eu acho que é um desafio complicado, acho que não seguiria por esse caminho, mas sim buscar empreender dentro de um escritório. Acho que hoje existe uma possibilidade muito grande de buscar escritórios, então seja qual for o perfil que a pessoa que está querendo fazer essa migração ela tenha, seja alguém mais comercial, que queira, enfim, ir para a rua, buscar um escritório num formato mais boutique, seja alguém que seja mais técnico, queira ficar no back-office, estruturando, ou numa mesa de renda variável, seja alguém que goste do modelo mais digital, como tu bem trouxe aqui, que, eu quero alguém que me entrega o lead, o cliente na mão e eu vou trabalhar esse cliente. Então, acho que tem possibilidades nas mais diversas. Acho que um profissional que quer fazer isso, né? Claro, primeiro passo, certificação, né? A Ancora ela é necessária para atuar no nosso mercado, mas mais do que isso, conhecer escritórios. Acho que hoje existem escritórios dos mais variados tipos, tamanhos e modalidades de atuação. E aí cabe ao profissional conhecer esse e entender qual que é aquele que ele entende que vai entregar o que ele precisa para aquele momento de vida. Se é um escritório grande, que eu quero entrar e quero ter a maior estrutura possível, mas uma possibilidade de crescimento
menor, ou pegar um escritório menor, mas bem estruturado, que me possibilite ali, no curto prazo, uma evolução dentro da estrutura. Então, enfim, acho que é um mercado que eu recomendo que se olhe. De outro lado, se o profissional gosta do banco, entende que o banco é uma grande carreira, também acho que hoje o banco está muito mais estruturado para receber um profissional especialista em investimentos. Eu acho que assim, caminhos existem, cabe ao profissional se certificar, buscar, assim, eu sempre gosto da figura do mentor, né? Então, assim, buscar alguém no mercado que possa estar te auxiliando a entender qual que é o caminho a ser tomado, né? Se eu lá atrás tivesse tido alguém para me direcionar, eu talvez teria economizado alguns anos lá de bater a cabeça na parede e voltar. Então, por isso que eu acredito muito hoje e tento sempre que possível ajudar profissionais ou pessoas que estão começando na profissão, porque eu entendo que ter alguém que te direcione, né, te encurta alguns caminhos importantes. Muito bom. Rodrigo, um minutinho. A gente sempre termina aqui com ping-pong. A gente falou um pouco sobre cenário macroeconômico. Ping-pong é uma pergunta sim ou não, né? Então, não tem justificativa na resposta. Então, só para a gente terminar aqui nos últimos segundinhos aqui. 2024 e 2025. Renda fixa ou renda variável? Renda variável. Brasil ou Estados Unidos? 24 e 25 Brasil. E a última provocação. Assessor, né, autônomo ou CLT? Assessor autônomo, sempre. Boa. Bom, Rodrigo, muito, muito gentil, muito obrigado. Deixa os contatos seu pessoal ou da GT. Maravilha. Como você acha melhor para encontrar vocês. Maravilha. Aproveito para agradecer então o espaço, Marcos, muito legal. Assim, se tiver a oportunidade de voltar, volto com o maior prazer, gostei bastante do nosso papo. O meu perfil pessoal é Rodrigo, @RodrigoAzevedoGT no Instagram. No LinkedIn, Rodrigo Azevedo. Azevedo é com Z. Com Z, exatamente. Azevedo. E o perfil da GT, então, @GT Capital. É um perfil que a gente também posta bastante conteúdo lá. Inclusive, essa semana a gente está aqui em São Paulo exatamente para um evento. A gente vai tentar trazer um pouco desse conteúdo. Então, acompanhem lá que a ideia é dividir bastante coisa com quem nos acompanha lá. Boa, muito bom. Muito gentil. Vamos marcar mais vezes. Manda um abraço para todo o time da GT. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal. Então, esse foi o nosso SaraCast especial, nosso programa semanal aqui na BMC News. Lembra-te também de acompanhar na sua plataforma de podcast preferida, com o Rodrigo Azevedo, sócio da GT Capital. Lembra de sempre seguir eles também. E a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Tchau.